dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que vai ser visto esse vídeo, né? Mas tem uma história que eu sempre conto pro Gabriel, também conto pra Cláudia, minha esposa, que é a da passagem de Daniel, né? Que lá em Daniel 6:16 fala que então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o jogasse na cova dos leões, né? Quando eu estudava, a professora me ensinou umas regrinha básica de plural e singular, e ela sempre dizia quando tem o S no final é mais de um e quando não tem o S é um só, né? E aqui tá falando na cova dos leões, então tinha mais de um leão na cova, não era um só. Se tu se assusta com um leão, imagina com os leões, né? E foi onde Daniel foi jogado. Só que tu olhando pelo outro lado, tu vai dizer assim, coitado dos leões, não vai dizer coitado do Daniel. E aí tu vai dizer assim, ué, por que eu vou dizer coitado dos leões e eu vou dizer coitado do Daniel? Daniel que foi jogado, Daniel que ia ser devorado. Não, os leões tiveram que entraram numa dieta forçada, né? Num regime forçado. Porque quando fala dos leões é que tinha mais de um leão naquele local. E eu imagino a conversa dos leões entre eles. Um deles perguntando pro outro, o que será que nós vamos ter de comer? Quem será que eles vão jogar aqui? Será que vai ser gordo? Será que vai ser magro? E aí sempre tem aquele mais esperto, mais sábio no meio do grupo, né? Aí esse sábio diz assim, eu acho que é melhor nós entrar numa dieta aí. Daí o outro pergunta, por que dieta? Por que dieta? Daí ele responde, é porque eles vão jogar um tal de Daniel. Daí o outro pergunta, mas e quem é Daniel? Daniel é um escolhido de Deus, Daniel é um separado de Deus. E aí o outro olha assim, esse negócio de separado de Deus, deixa eu te contar como é que meu avô morreu. Meu avô estava lá no meio do mato, e aí olhou e tinha um cara rachando uma lenha. Tinha um cara rachando uma lenha lá, e aí ele falou, vou devorar esse cara aí, vou fazer esse cara de meu almoço. E aí correu, pulou, e aí quando ele pulou e tentou devorar aquele cara rasgou ele que nem rasga um papel. E sabe quem era esse cara? Era o Sansão, escolhido de Deus. Daí o outro pegou e disse, então o teu avô teve uma morte parecida com a do meu pai. Daí ele perguntou, como é que morreu teu pai? Meu pai tinha um amigo urso e estava lá no campo, e aí olharam, tinha umas ovelhas lá e tal, e falaram, vamos comer umas ovelhas e vamos nos alimentar dessas ovelhas. Daí o urso falou assim, não, então deixa que eu vou lá comer uma ovelha, deixa que eu vou servir o meu almoço. Quando ele se aproximou das ovelhas, o pastor daquelas ovelhas pegou o urso, deu um pescoção no urso e matou o urso enforcado. Aí o leão olhou assim, ele fez isso com o urso porque o urso é fraco. E aí pegou e aí foi em direção às ovelhas. Quando chegou, o que aconteceu com aquele leão? Foi também enforcado, foi degolado e assassinado pelo pastor daquelas ovelhas. E quem era aquele pastor, o pastor daquelas ovelhas? Era Davi, um dos escolhidos de Deus. E aí, quem é que ia ser jogado na cova dos leões? Daniel, um dos escolhidos de Deus. Então, o que eu aprendo com isso? Que por mais que sejam enormes, por mais que sejam furiosos os leões que vêm contra nós, se nós formos os escolhidos de Deus, os separados de Deus, eles vão ter que entrar numa dieta, eles vão ter que fazer um regime, vão ter que sei lá, né, passar fome, mas não vão devorar os escolhidos, não vão vencer os escolhidos de Deus. Em primeiro lugar, porque eles vão ter que te encontrar, né? Quando o problema vir, quando a Bíblia diz aquele que
está no esconderijo do Altíssimo, onipotente descansará. Amém? Aí se muito dizer, não, mas o Roberto, mesmo assim ele me encontrou. Ele vai ter que lutar contra um exército de anjos. Por que ele vai ter que lutar contra um exército de anjos? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. Se ele vencer o exército de anjos, ele vai ter que fazer uma coisa que ele nunca vai fazer. É tocar no sangue de Jesus, é tocar no sangue do Cordeiro. Porque a Bíblia também fala que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, se ele, que é impossível ele conseguir passar por tudo isso, resumindo o que eu quero te dizer nessa noite, nesse vídeo, é que a gente tem que dar importância, tem que dar mais força, poder, é para Deus. A gente tem mania de dizer meu problemão e o meu Deusinho, ai Deus, tu viu o tamanho do meu problemão? Não, tem que dizer, Deus, tu viu o tamanho pequenininho que é o meu problema, começar a ver o problema como inferioridade para nós, como Deus como o maioral nas nossas vidas, amém? E se tornar um escolhido, uma escolhida de Deus, e aí nós fazer esses leões aí, tudo entrar em regime, entrar em dieta, amém?